Glória a Deus, aleluias. Pai do Senhor, igreja, amém? Glórias a Deus. Pedi só para a irmã dar um pouco mais de som para mim, irmã, fazendo favor. Peço desde já perdão para os irmãos, caso eu não consiga ministrar aqui num... Oh, meu amado, Deus abençoe em nome de Jesus. Eita, glória. Eu tô com a voz ruim, né? A garganta tá muito ruim, então às vezes pode ser que eu dou alguma tossida aqui, então já quero pedir perdão para os irmãos se isso acontecer, tá? Amados, vamos abrir a nossa Bíblia no livro que escreveu o apóstolo Paulo, Epístola aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, e o verso de número 18. 2 Coríntios 4, verso de número 18. Talvez essa ministração seja mais falada do que com uma voz impostada, tá, amados? Por conta disso que ora eu mencionei. Mas toda honra e glória seja dada sempre ao nome santo do Senhor, né? Senhor Deus é maravilhoso em nossas vidas. Louvado seja Deus. 2 Coríntios 4, verso de número 18. Alguns irmãos ainda aí procurando. Quero aproveitar a ocasião para agradeço a Deus porque Ele é maravilhoso, tem nos abençoado, nos orientado. O Senhor Jesus é de fato um Deus maravilhoso sobre as nossas vidas. Agradeço ao pastor Luciano novamente pela oportunidade, confiança, e também a todos os nossos irmãos que têm orado, intercedido por nós, pela nossa casa, pela nossa família, somos gratos a Deus por isso. 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 18, que diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Tome o seu assento, por gentileza. Quantos aqui nessa noite estão felizes com Jesus? Fala assim com a sua mão. Quantos estão felizes com Cristo? Glórias a Deus. Mas irmão, você não sabe da minha luta, do meu problema e da minha dificuldade, mas Deus, Ele sabe. E se nós estivermos satisfeitos em Cristo, na hora certa e no momento certo, Deus é aquele que entra com providência em nossas vidas, em nome de Jesus. Eu não sei se você percebeu, mas desde o início do culto, Deus tem falado praticamente uma única coisa, desde o início do culto, em cada palavra, em cada louvor, né, em cada momento, Deus Ele tem falado unicamente uma coisa. Aqueles que estão atentos à voz do Senhor, têm observado, entendido isso. Você sabe disso, porque Deus tem falado com você nessa noite, desde o início do culto. E nessa ministração não será diferente. O Senhor ainda está a falar conosco nessa noite, amém? Glórias a Deus. Meus amados, o texto que nós lemos aqui, em 2 Coríntios, o verso de número 18, respectivamente, se nós atentarmos para ele, nós tendenciamos a levar toda a mensagem mais para o sentido de vida eterna do que de vida terrena. Mas se nós olharmos para o contexto, desde o início lá do capítulo, né, capítulo de número 4, mais precisamente do verso de número 8 em diante, nós vamos perceber que Paulo está falando de sofrimento, ele está falando de tribulação, está falando de dificuldade, está falando de momentos em que nós passamos angústia, tristeza, momentos de dor mesmo, de lágrimas. É disso que Paulo está falando. E falando a respeito disso, descendo até aqui no verso de número 18, nós vamos observar que Paulo, ele deixa bem claro que o segredo de tudo é não se atentar para as coisas que nós podemos ver, para os problemas, para as lutas, as dificuldades que estão a nos cercar, mas sim para as coisas que estão na esfera espiritual, porque as coisas que estão à nossa volta, elas são passageiras. O interessante é que Paulo diz aqui, que as lutas, né, no verso de número 17, ele nos diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ele fala que a nossa luta, a nossa dificuldade, ela é leve e momentânea. Você pode dizer, mas leve? Como assim leve? A minha luta não é leve, ela é muito dificultosa e muito pesada, mas Paulo não deixa por aí, ele continua dizendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno de glória muito excelente, ou seja, ela é leve e momentânea, comparado com a glória eterna que Deus reservou para mim e para você. E Paulo dá prosseguimento no verso 18, deixando claro, não nos atentando para as coisas que se veem, para os problemas e dificuldades que os nossos olhos podem contemplar,
mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que estão à nossa volta são temporais, elas se acabam, mas as coisas que são do alto, elas são eternas e nunca se acabam. Então o segredo de viver e passar pela luta, ainda assim firme nos caminhos e na vontade de Deus, e no final receber da vitória do Senhor, é não olhar para as lutas, e sim para o tamanho do nosso Deus, que trabalha e nos ajuda a vencer as lutas. Louvado seja Deus. Porque enquanto as lutas acontecem, amado, em algum lugar, Deus ele está fazendo alguma coisa. É sobre isso que eu queria falar aqui nessa noite. Vocês viram aqui o nosso grupo, conjunto de louvor aqui, no Ministério da Multiforme, louvando e adorando a Deus. O que vocês viram aqui é 2 louvores sendo entoados, né, uma mensagem vindo da parte dos irmãos. Mas isso é o que vocês conseguem ver, aquilo que acontece aqui no culto. Mas além das coisas que acontecem aqui no dia de domingo, por exemplo, que é o momento em que nós louvamos, existem outras coisas acontecendo no grupo de louvor durante a semana. E também como no dia do ensaio. Para algumas pessoas, quem sabe, observar e estar no culto, só vendo que nós louvamos ao Senhor, dá a impressão que nós só fazemos isso, né? Nós chegamos aqui no ensaio e ensaiamos e amém. Não. Tem outras coisas que acontecem aqui. Nós não chegamos aqui e tocamos e vamos para casa. Não. Eu glorifico a Deus, inclusive, pelo grupo de louvor. Porque é um grupo que tem sinceridade diante de Deus e tem compromisso com o Senhor, com a palavra de Deus, com o ministério, né, que o Senhor colocou na mão do grupo. Porque em muitos casos, em muitos lugares por aí que nós conhecemos, sabemos que as pessoas não têm tanto zelo com a obra de Deus. Aqui, graças a Deus, eu posso dizer que eu estou diante de um grupo de pessoas que são compromissadas com Deus. São compromissadas com o conjunto, com o ministério, compromissadas com a vontade do Senhor. E quando nós nos reunimos aqui, amados, primeiramente nós tiramos o nosso período de oração aqui nos nossos ensaios. Então nós tiramos o nosso período de oração, e depois do período de oração nós tiramos um momento de reflexão da palavra de Deus. Só para que depois então nós venhamos a ensaiar. E depois do ensaio, e depois da palavra ainda temos mais uma oração, um ensaio e depois a oração final. Ou seja, o nosso grupo, graças a Deus, está alicerçado em oração e na palavra de Deus. E o que nós temos aprendido aqui é que o louvor é uma consequência daquilo que nós já temos que ter em nós, que é o que? É a palavra e a oração. Porque para Deus receber o nosso louvor, eu tenho que ter uma vida voltada ao Senhor. E isso ocorre através da obediência à palavra e através da oração. Então nós prezamos mais aqui a oração e a palavra do que a música em si. Então, graças a Deus, eu posso dizer que nós estamos diante de um grupo que de fato leva a sério o agir de Deus, leva a sério o ministério do Senhor, que o Senhor colocou nas mãos de cada um. E parece que é fácil, amados, chegar aqui e cantar, parece muito fácil, mas não é. Nós ensaiamos bastante. Erramos aqui, obviamente que nós erramos, somos seres humanos. E detalhe, não somos profissionais da música, né? Nós temos o trabalho secular e outras coisas. Não vivemos de música e nem para música, né? E aqui ninguém fez aula aqui de canto, ninguém fez aula de instrumento. Aqui, dos irmãos que tocam e cantam aqui. Então é tudo pela graça de Deus. E quando você ouve um louvor, você ouve um louvor uma vez, dependendo da situação. Mas aquele louvor passou por cada um de nós, amado, por mais dezenas e dezenas de vezes. Porque durante os dias de semana, nós estamos ensaiando todos os dias. Aí ensaia lá um punhado de vezes, incontáveis vezes. Aí chega no ensaio aqui no sábado e ensaia mais um punhado de vezes. Então o louvor que você ouve uma vez só, e louva uma vez só, nós já louvamos mais de 30, 40, 50 vezes durante a semana. Então para nós já estamos praticamente enjoados daquilo. Para o pessoal das vozes, é complicado também, né? Porque tem que ouvir a mesma música, o mesmo louvor, o dia inteiro, já pensou? Aí chega no outro dia de novo o dia inteiro, e no outro dia o dia inteiro, e chega no ensaio, ensaia várias vezes, enjoa, porque é normal, somos seres humanos, é natural, somos feitos de carne e osso. Mas graças a Deus, mesmo assim o pessoal tem se prontificado em fazer a obra de Deus, de acordo com o querer e a vontade de Deus. Não sei se você percebeu, amados, mas eu já estou pregando a palavra de Deus, isso faz parte da mensagem, amém? Para que você venha entender o trabalhar e o mover de Deus. Enquanto você está vendo aqui um louvor, uma adoração,
existem coisas que aconteceram nos bastidores para que isso daqui viesse a acontecer. Nós não apresentamos um louvor a Deus se no ensaio não ficar bom. Nós não apresentamos, nós ensaiamos bastante, graças a Deus. E se não ficar bom, a gente não apresenta. Fala, não, a gente não vai louvar esse louvor porque não ficou bom. Porque nós sabemos que para o nosso Deus, o sacrifício ele tem que ser um sacrifício primícia. E não algo feito relaxadamente de qualquer maneira. Então há todo um trabalhar antes, para que depois aconteça alguma coisa no domingo. Eu estou falando dos bastidores do grupo. E você não conhece os bastidores do grupo, só conhece quem está junto. Então nos bastidores do grupo acontece algo, para que depois ocorra aquilo que você pode enxergar. Com Deus não é diferente na sua vida. Para que você possa enxergar o milagre de Deus na sua vida, algumas coisas acontecem nos bastidores de Deus antes. Algumas coisas acontecem na esfera celestial, porque se nós ficarmos nos atentando para aquilo que está diante dos nossos olhos, nós não vamos conseguir enxergar as coisas com os olhos da fé, e não vamos perceber que nos bastidores de Deus, na esfera espiritual, há uma batalha travada entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás, em prol da sua vida. Há uma batalha travada da parte de Deus para te trazer a vitória. Então às vezes nós dobramos nossos joelhos e levantamos ali da oração e achamos que as coisas continuam do mesmo jeito, e não, porque Deus está trabalhando na esfera espiritual, para que as coisas aconteçam na esfera material, e você seja grandemente abençoado por Deus, aleluia. E é disso que eu queria falar, dos bastidores de Deus. Já estou começando a abusar da voz aqui, né? Dos bastidores de Deus. Existe um texto, uma passagem lá em Josué, no capítulo de número 3, em que Josué estava se aproximando da terra prometida ali com o povo de Israel. Só que é o seguinte, tinha ali um rio conhecido como Rio Jordão, né? Conhecido de toda a igreja. E o Rio Jordão era um obstáculo para que eles adentrassem ali e se chegassem ali dentro ali de Jericó. E o Rio Jordão, naquela época, né, nessa ocasião aqui, ele estava na época de cheia. Então, durante o ano, o Rio Jordão ele é baixo. Qualquer pessoa consegue atravessar ele. Mas tem uma época do ano em que há uma cheia no Rio Jordão e ninguém consegue atravessar. E como eles não tinham barco, não tinham bote, não tinham nada disso, eles tinham uma dificuldade, um obstáculo. Então Deus fala com Josué, dizendo, olha Josué, é o seguinte, santifica o povo, fala com o povo. Amanhã vai acontecer um milagre aqui. E Deus dá instrução para o povo, dizendo, olha, faz isso, aquilo, outro, dizendo para os sacerdotes, pega a arca, né, leva a arca ali nos lombos, e manda os sacerdotes ir na frente. Quando os sacerdotes com a arca pisar nas águas, o milagre vai acontecer. Quando os sacerdotes molhar os seus pés nas águas, vai acontecer o milagre. O Jordão, ele iria se abrir. Esse era o propósito de Deus, esse era o plano do Senhor. Então Josué fez tudo conforme a vontade de Deus. Jejuaram, consagraram sua vida, ali estiveram santificando a sua vida, lá aprontaram todas as pessoas para atravessar o Rio Jordão, os sacerdotes ali preparados, colocaram a arca ali nos lombos e foram para atravessar o Rio Jordão. Quando os sacerdotes chegaram e pisaram no Rio Jordão, os pés dos sacerdotes molharam. Sabe o que aconteceu diante dos olhos deles? Nada. Não aconteceu absolutamente nada. As águas continuaram do mesmo jeito. Os pés dos sacerdotes só estavam molhados, mas o milagre, aparentemente, ali aos olhos do povo, não aconteceu. Verso de número 16 e 17 de Josué 3, ó. A correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, ecoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Verso 17. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou também em terra seca. Espera aí, irmão, você disse que o milagre não aconteceu naquele momento. Como é que o texto diz então que eles atravessaram em terra seca? Como é que o texto diz então que as águas se reteram em um determinado lugar? Foi isso que aconteceu, amados. Quando os sacerdotes pisaram nas águas, os pés deles se molharam de fato.
à vista do povo que estava ali de frente de Jericó, não aconteceu absolutamente nada. Sabe onde aconteceu o milagre? O texto diz, verso de número 16, perto de uma cidade chamada Adã. A cidade de Adã, hoje ainda existe essa cidade, mas tem um outro nome, ela fica a 26 quilômetros de Jericó. Ou seja, o milagre aconteceu naquele exato momento, mas o povo não viu. Aconteceu a 26 quilômetros de distância. Foi lá que aconteceu o milagre e houve uma barreira, um obstáculo. Então a água continuou a descer até que ela viesse descer por completo. E o povo então visse o milagre. Mas até que eles conseguissem ali usufruir do milagre, eles tiveram que esperar 26 quilômetros. Agora, por que Deus fez o milagre a 26 quilômetros de distância do povo e não fez ali na hora? Porque nem sempre Deus vai fazer as coisas conforme nós achamos que Ele vai fazer. Como eu disse no início, às vezes você dobra o joelho e clama ao Senhor por algo. Deus, Ele conhece o seu pedido. A Bíblia nos diz, ainda nenhuma palavra me chegou à língua e o Senhor já conhece. Ele sabe da sua necessidade muito antes de você pedir e muito antes de você precisar. Mas muitas das vezes você levanta ali da sua oração e você acha que o milagre ele não aconteceu. Porque as coisas continuam do mesmo jeito, só que aparentemente, eu quero dizer espiritualmente falando, o seu milagre aconteceu a 26 quilômetros lá atrás, e no momento certo você vai poder tomar posse da tua bênção. Se Deus deu ordem ao seu favor, não tem quem possa criar um obstáculo, ainda que seja 26 quilômetros lá atrás, Ele vai chegar na sua vida em nome de Jesus, aleluia. É preciso saber esperar, amados. É difícil, né? Essa palavra paciência, esperar, uma coisa chata. A gente quer que aconteça tudo na hora, no momento que a gente quer. Mas não é assim que funciona. E quando nós estamos em Cristo, nós temos que saber disso. E aceitar a vontade de Deus sobre as nossas vidas na hora certa e no momento certo. Deus, Ele age ao nosso favor. Salmos 40, verso de número 1, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Mas o que o salmista fez antes de Deus se inclinar e ouvir o clamor dele? Esperar com paciência em Deus. Então quando você clama ao Senhor em oração, espera com paciência no Senhor, o seu milagre já pode ter acontecido naquele exato momento, mas para que você possa usufruir dele, há um tempo determinado por Deus. E Deus faz isso porque Ele nos ama, Ele nos prova e Ele quer que nós tomemos posse do milagre dEle na hora certa e do momento certo. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, se nós tomarmos posse da bênção aqui agora, às vezes nós vamos perder ela, não vamos saber lidar com isso. Ou quem sabe nós vamos agir com um sentimento que não é aquilo que Deus quer para nossas vidas. Então Deus coloca um tempo determinado, e Ele faz o milagre a 26 quilômetros de distância, para que depois aconteça na sua vida na hora e no momento certo, aleluia. E o interessante do povo, né, do sacerdote, a hora que eles molharam os pés ali, eles não viram o milagre acontecer, mas ninguém murmurou. Eles esperaram, falando, espera, a água ela vai descer. E a água foi se secando, que o obstáculo aconteceu lá atrás, lá na frente. E foi se secando, até que o povo de Israel, a Bíblia diz, verso de número 17, conseguiu passar a seco. Ninguém do povo molhou os pés, aleluias. Se você espera o tempo certo e o momento certo de Deus, amado, nem os seus pés vão se molhar, bendito seja Deus. Como Deus diz nas Sagradas Escrituras, né, o profeta, dizendo que as águas elas não vão nos submergir, o fogo não vai nos queimar, nenhuma chama arderá em nós. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego saiu da fornalha, não tinha queimadura neles, meus amados, eles estavam ilesos. Sabe por quê? Porque o quarto homem estava ali com eles. Aleluia, o Senhor Deus está contigo na fornalha, na luta, na dificuldade, e você não vai se queimar, e no momento certo Ele te tira da fornalha, e o nome do Senhor é glorificado sobre as nossas vidas, aleluia. Deus, Ele trabalha nos bastidores da nossa vida, e os bastidores da nossa vida tem que ser os bastidores de Deus, porque se nós não estivermos na vontade de Deus, os bastidores de Deus não vão ser os bastidores da nossa vida.
Então, enquanto você está aqui olhando todo esse acontecimento da celebração do dia de hoje, há uma coisa acontecendo aqui na esfera espiritual que você não enxerga. Os anjos de Deus batalham ao nosso favor, isso é bíblico. O Senhor Deus, Ele faz a obra ao nosso favor, isso é bíblico. Os demônios lutam contra nós, a Bíblia nos diz, ele ruge ao nosso derredor como leão, procurando quem possa tragar, mas ao nosso redor está o Senhor, nosso Deus, aleluia, nos guardando, louvado seja Deus. Então os bastidores de Deus, Ele é fiel. Uma certa feita nada, faz que uns 2 meses atrás, mais ou menos, eu tive um sonho, e no sonho chegava uma pessoa e falava para mim que estava passando por necessidade, precisava disso e aquilo outro, alimento, né? E amém, né? Eu tive esse sonho, e naquele dia, né, depois, né, quando amanheceu e tal, eu tive que ir no mercado comprar algo, e lá eu encontrei uma pessoa, e conversa vai, a pessoa falou, sabe fulano? Eu nem tinha perguntado. Sabe fulano? Sim. Então fulano está passando uma dificuldade lá. O que está acontecendo? Ele está precisando disso, aquilo, outro. Amado, as mesmas coisas que eu sonhei. A mesma pessoa precisando das mesmas coisas. É lógico, tá na cara que isso daí era Deus fazendo alguma coisa. Não precisava nem orar, perguntar para Deus, quer que eu ajude em alguma coisa? Não precisava nem perguntar, tá na cara que isso era trabalhar de Deus. Agora, daí eu comprei ali algumas coisas, levei para a pessoa, e de fato a pessoa estava precisando daquelas coisas naquele dia. Agora, qual que é a possibilidade, humanamente falando, de acontecer algo dessa maneira? De eu ter um sonho e no mesmo dia encontrar a pessoa que falou, da pessoa que eu sonhei, no mercado, no mesmo lugar, naquele mesmo horário, questão de minutos, a pessoa sai do mercado e eu chego. Ou questão de minutos, eu saio, a pessoa chega depois, não sei. E qual que é a possibilidade da pessoa tocar no assunto daquela mesma pessoa que estava no meu sonho, amados? Quando nós começamos a ter uma vida de oração, né, e graças a Deus eu sei que a igreja que tem uma vida de oração, as coincidências, elas passam a ser comuns, passam a ser corriqueiras. E eu não chamo de coincidência, eu chamo de Jesuicidência, porque são coisas que é da parte de Deus. Então qual é a possibilidade disso acontecer? Somente Deus. E sabe o que eu quero dizer? Deus trabalha nos bastidores. A pessoa, quem sabe, estava dormindo naquela madrugada em que eu tive o sonho. Talvez estava orando, pode ser que sim. Ou talvez estava dormindo, não sei. Mas enquanto a pessoa, quem sabe, estava dormindo, Deus estava trabalhando na esfera espiritual. Talvez a pessoa orou antes e clamou a Deus por isso, eu não sei. Mas Deus já estava trabalhando e a pessoa não sabia disso. Nem eu que seria usado estava sabendo do trabalhar de Deus, nem a outra pessoa que me encontrou no mercado sabia também do agir de Deus. Sabe o que eu quero dizer? Deus trabalha nos bastidores da sua vida, porque os bastidores da sua vida também são os bastidores de Deus, do trabalhar de Deus. Então enquanto você acha que nada está acontecendo, na esfera espiritual, Deus está preparando uma grande obra, um grande milagre na sua vida, em nome de Jesus, aleluia. Lá em Salmos 127, verso 1 e 2, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Em outra tradução, assim dá ele aos seus amados enquanto dormem. Enquanto você dorme, Deus está trabalhando ao seu favor, meus amados. Irmão, então eu vou ficar dormindo e não vou nem orar mais. Não é disso que Deus está falando aqui. Mas Ele está falando que no momento em que você acha que Ele não está fazendo nada, Ele faz a obra, Ele faz as coisas acontecerem. Pode ser que seja, voltando lá no começo da mensagem, a 26 quilômetros de distância de você. Mas quando Deus determina algo, acontece, e ninguém pode barrar o agir e o mover de Deus sobre a vida da igreja, aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Não se atentando para as coisas naturais, materiais, terrenas, mas para as coisas espirituais. Quando você ora, meus amados, o primeiro acontecimento, o primeiro mover de Deus é na esfera espiritual.
E quando Deus determina, Ele dá a ordem na esfera espiritual, é questão de tempo, para que na esfera material, você presencie o milagre de Deus sobre a sua vida. Louvado seja o Senhor. Como o louvor foi entoado aqui nessa noite. Eu ensaiei esse louvor já é antigo, já ensaiei várias vezes. Deus nunca falou comigo nesse louvor, como falou hoje. Mas interessante que eu ensaiei ele em casa algumas vezes, Deus não falou comigo na letra. Nós ensaiamos aqui no sábado, ontem, Deus não falou comigo também. Aí nós tocamos aqui e Deus também não falou comigo. Mas quando eu sentei naquela cadeira ali, o pastor Claudinez, ele fez menção à letra e Deus falou fortemente comigo naquela letra. Olha só o agir de Deus. Porque tem a hora e o momento certo. E Deus falou fortemente no meu coração. Olha o que diz a letra: uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Bendito seja Deus, aleluias. Basta só uma palavra de Deus sobre a sua vida para o milagre acontecer e a sua vida mudar. Você não vai ouvir a palavra que Ele bradar lá do céu, não, mas você vai ver o resultado na sua vida, porque quando Deus fala, Ele não mente, Deus não se arrepende, e não há quem possa livrar alguém das mãos do Senhor, e quando Ele quer agir, Ele faz. Nada nem ninguém pode criar um obstáculo para Deus. Deus, o nosso Deus é Deus de milagres, meus amados, e se você crê neste Deus, nessa noite, Deus entra com providência na sua vida e faz a obra acontecer. Se é Deus que determinou, ninguém pode falar nada, é Deus que faz a obra e ponto final. Deus é maravilhoso, aleluias. Quantos creem nisso, amado? Levanta a sua mão e adore e bendiga o nome santo de Deus, aleluia. Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida. Eu profetizo isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida, em nome de Jesus, aleluias. Os bastidores de Deus, eles são muitas das vezes incompreensíveis, mas Deus, Ele nos permite compreender e entender em dado momento da nossa vida e da nossa caminhada espiritual. Mas o homem carnal, ele nunca vai entender os bastidores de Deus, ele nunca vai entender, porque ele não consegue olhar para as coisas espirituais, ele olha para as coisas materiais, para as coisas que estão diante de seus olhos. Mas quando nós começamos a olhar para as coisas espirituais com os olhos da fé, nós dobramos nosso joelho, clamamos a Deus e nós levantamos dali acreditando, tendo fé e confiança que Deus está fazendo alguma coisa nas regiões celestiais, nas regiões espirituais. O milagre está acontecendo de alguma maneira, eu não sei como, não sei que jeito, mas Deus, Ele está entrando com providência. Aleluia. Certa feita, Elias profetizou que ali em Israel não teria chuva, teria uma seca. De fato, aconteceu, teve uma seca muito grande ali em Israel. Conhecemos a história e sabemos que Deus orientou Elias para que ele fosse até um ribeiro e bebesse da água do ribeiro, e os corvos se alimentariam a Elias ali. E aconteceu de a água do ribeiro se secar. Aí Deus vem e fala com Elias, dizendo: Elias, seguinte, vai para Sarepta e vai lá naquela cidade que lá eu ordenei uma viúva que te alimente, que te ajude lá. Verso de número 9, lá de 1 Reis 17, ó. Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei, Deus diz, eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Elias então fez conforme a palavra de Deus. Verso 10, então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. A hora que a mulher saiu para buscar água, ele chamou ela de volta, dizendo assim, ó. E indo ela trazê-la, ele chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Amado, Deus falou com Elias: vai para Sarepta, ordenei uma viúva, está tudo certo. Chega lá, ela vai te ajudar. Amado, ouvindo assim, lendo essa palavra, a palavra de Deus para o profeta, dá a impressão já que está tudo certo, né? Não, Deus falou, está tudo certo, vou lá. E quando Elias chega lá, de fato, tem uma viúva, está apanhando lenha. Elias logo entendeu, falou: está aqui a viúva, a palavra de Deus se cumprindo, amém. Só que quando Elias ele fala com a mulher não está sabendo de nada. A mulher não sabe de nada. Na nossa linguagem, né, nos dias de hoje, né, parafraseando, seria mais ou menos assim: Elias chega a mulher e fala o seguinte: traz lá um pouco de pão. A mulher, olhando para Elias, falaria assim: você está doido. Como que eu vou trazer pão? Não tem nada.
Eu tenho só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Estou apanhando aqui 2 cavacos, né? O texto vai dizer, cavaco é graveto, né? Eu vou cozinhar para o meu filho, e vamos comer e morrer. Não tem nada aqui, Elias. Mas Deus não disse para Elias que que a viúva, ele ordenou que a viúva ajudasse ele. Aí ele chega lá e vê a mulher não está sabendo de nada. Se fosse outra pessoa no lugar de Elias, se fosse, quem sabe eu no lugar de Elias, eu olhar para Deus e falar, Deus, espera aí, tem alguma coisa errada aqui. Não deve ser essa viúva, deve ser outra. Eu vou procurar outra mulher então, porque deve ser outra viúva, não sei. Ou poderia falar com Deus, Deus, mas que coisa é essa? Você está brincando, Deus, com meus sentimentos, está brincando? Muitas das vezes é assim com a gente, né? A gente passa por determinadas situações, mas Deus está falando com alguém aqui nessa noite, aleluia. Nós passamos às vezes por determinadas situações e que nós olhamos para Deus e falamos, Deus, o Senhor está brincando com os meus sentimentos. Por que o Senhor está brincando comigo? Por que o Senhor está fazendo isso? Porque muitas das vezes nós não entendemos o agir de Deus. Mas saiba de uma coisa, nós não temos que entender o agir de Deus, nós temos que confiar no agir do Senhor. Não importa a maneira como Deus está trabalhando na minha vida, o importante é eu confiar de que Ele está fazendo a maneira dEle, e a maneira dEle é a melhor para mim. Então quando Deus te colocar diante de um mar vermelho e atrás colocar um grande problema, um exército para poder te atingir, saiba de uma coisa, Deus não está brincando com seus sentimentos, Ele está agindo na sua vida e realizando um grande milagre, bendito seja Deus, aleluia. Só que Elias, ele não era como eu. Elias, ele era diferente, né? E Elias, ele confiou no Senhor naquele momento. Então, quando a mulher falou para Elias, em nossas palavras, né, amados? Eu não estou sabendo de nada aí que está acontecendo, não tem nada em casa, não posso te ajudar. O que Elias entendeu? Um milagre. Elias entendeu na hora, aí tem um milagre de Deus. Quando você se depara com uma situação em que não há como escapar, que não há porta aberta, que você está encurralado, saiba de uma coisa, aí há um milagre de Deus a acontecer. É isso na Bíblia inteira, meu querido. Como eu disse, Mar Vermelho e exército de Faraó, milagre de Deus. Como eu disse, muralha de Jericó, milagre de Deus. É assim a Bíblia inteira. Quando você se encontrar encurralado, se é Deus ali que está te provando e você está na presença do Senhor, é sinônimo de milagre. E somente aqueles que são espirituais, que vivem a vontade de Deus, conhece e sabe do agir de Deus através da sua palavra e confia nele, porque Senhor nosso Deus é aquele que trabalha em nossas vidas e não deve nada para ninguém, aleluias. 1 Reis 17:12, ó. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos, 2 gravetos, e vou prepará-lo para mim, para meu filho, para que comamos e morramos. Aí no verso de número 14, que eu separei aqui, de 1 Coríntios 2, ó. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Elias não era um homem natural, mas era um homem espiritual, que estava na vontade e no querer de Deus. Quando ele chegou diante daquela situação, e a mulher deu a entender que não estava sabendo de nada, e ele sabia que Deus disse, que ordenou a viúva que preparasse, que ajudasse ele logo entendeu que ali era um momento do milagre de Deus. Então ele diz à mulher, vai lá e prepara para o seu filho, prepara para você, mas prepara para mim primeiro. E nós conhecemos a história e sabemos que o milagre aconteceu, porque ele disse, Deus falou através do profeta, não vai faltar farinha da panela, e não vai faltar azeite na botija, não vai faltar, até que o Senhor dê chuva por sobre a terra. O milagre aconteceu, porque o profeta acreditou e confiou no agir de Deus. Quando você se encontrar encurralado, confia no Senhor, porque o Senhor nosso Deus, Ele nunca jamais vai nos abandonar, bendito seja Deus, aleluia. Certa feita, rei Josafá, ele se deparou com uma situação em que não tinha como ele vencer aquela luta, aquela guerra.
Os filhos de Amon se levantou contra ele, eles se juntaram na verdade com os filhos de Moabe, e o povo do Monte Seir, 3 povos se juntou contra ele, se levantou contra ele e veio marchando. Alguém viu toda aquela multidão, aquele exército inimigo, correu para Josafá e falou: Josafá, é o seguinte, está vindo um grande exército aí, um povo numeroso demais, olha, o negócio ali tá difícil. O que Josafá fez? A Bíblia diz, ele ficou temeroso, mas ele não ficou temeroso de modo com que viesse a entregar, né, os pontos, não, ele se voltou a Deus, ele começou a orar, a consagrar a sua vida, a jejuar, convidou todo o povo, né, a orar e a buscar a Deus juntamente com ele. Então o Senhor Deus, vendo ali a situação em que o povo se humilhava diante dele, ele levantou um profeta, e falou através daquele profeta, 2 Crônicas, verso de número 15 do capítulo 20. E disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluias. Quando você clama ao Senhor, o Senhor Deus, ele compra a luta para ele, meu querido. E se Deus comprar a luta para ele, meu amado, não tem como dar errado, não tem como você perder. Porque é de Deus, o Senhor dos exércitos que nós estamos falando, o Deus que dá a vitória. O Deus que é acima de tudo e de todas as coisas. É desse Deus que nós estamos falando. Mas quando Deus ele compra a nossa luta, ele não compra por inteiro, ele deixa um pedacinho para você, viu? Porque nós temos que fazer algo também. Mas aqui neste texto, o algo que eles tinham que fazer era algo totalmente inusitado. O interessante até aqui dessa mensagem, dentro deste verso, que o profeta, a maneira como ele fala, e Deus fala com o povo, é de uma maneira um tanto ilógica, porque o povo estava temeroso, um grande exército. O que ele diz? Não tema nem vos assusteis. Ou seja, Deus está falando para ele, ó, fica tranquilo, tenha calma, não fique assustado. Amado, é difícil, né? Já pensou um grande exército vindo contra você lá, uma multidão, e chega lá alguém lá, né, usado por Deus nesse caso, né, o profeta, fala: não, fica tranquilo, fica calmo, não se assusta. É difícil ouvir uma palavra dessa, e é difícil de aceitar isso, né? Isso me faz lembrar de Jesus, abrindo parênteses aqui a mensagem, quando os discípulos eles estavam no cenáculo, eles estavam escondidos. Você pensa que eles estavam lá para orar e buscar a Jesus? Não, eles estavam ali porque eles estavam com medo. Por quê? Porque Jesus ressuscitou, o corpo desapareceu, aí inventaram, falaram: não, vamos falar aí que roubaram o corpo. Aí todo mundo atrás dos discípulos ali para, né, prender eles, porque roubaram o corpo de Jesus, e eles estavam com medo do povo, medo dos sacerdotes, medo ali de todas as autoridades. Eles estavam escondidos, estavam encurralados. Aí de repente, Jesus, ressuscitado já, entra no adentro ambiente, olha para eles e fala: paz seja convosco. Amados, eu imagino a tranquilidade que começou a entrar no coração dos discípulos naquela ocasião, porque eles estavam vendo a Jesus e ouvindo aquela mensagem: paz seja convosco. E é isso que o Senhor Deus está falando no coração de algumas pessoas aqui. Em meio à tempestade que você passa e sofre, o Senhor te diz: paz seja convosco. Não temais, não se assuste, não fique preocupado. O Senhor Deus é aquele que peleja por nós, bendito seja Deus, aleluia. E aí o profeta continua dizendo, versos 16 e 17: amanhã tecereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e o achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parado. Opa, peraí. Ficar parado diante de um exército, de uma multidão, é isso mesmo que Deus falou? É isso, amado. Postai-vos, ficai parado. Já pensou, o exército está ali vindo, você pega e fica parado? É isso que Deus falou: postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não tem mais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aqui Deus fala para o povo: seguinte, fica tranquilo, não se assusta, a multidão é grande, fica tranquilo, sai contra eles, é para sair. O texto diz aqui no final, porque, ó, amanhã saí-lhes ao encontro, ó, sai contra eles, mas quando você chegar lá, vocês param, tá? Fica parado, deixa comigo. Já pensou? Ficar parado diante do problema e dificuldade, deixar Deus resolver, não é para qualquer um, amados. É difícil isso, né? Mas quando Deus diz que ficar parados, Deus não está falando no sentido
não faça nada, fica tranquilo na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas espiritualmente falando, fica sentado no sofá, porque a porta vai ser aberta. Não é isso que Deus está falando. Deus falou para eles: saia ao encontro, faz alguma coisa. Mas chegando diante do problema de dificuldade, quem dá a vitória sou eu. É isso que Deus está falando. Então não é as nossas forças, a nossa sabedoria, o nosso entendimento, a nossa humanidade que vai trazer a vitória para a nossa vida, não. Não é a nossa intelectualidade, não é a nossa capacidade, mas sim o agir de Deus. A Bíblia nos diz, amado, que se nós colocarmos a nossa confiança em nós mesmos, nós vamos perder a batalha. O texto diz, a Bíblia Sagrada nos diz: uns confiam em carros e em cavalos, mas eu farei menção ao nome do Senhor. O homem prepara os cavalos para a batalha, mas a vitória vem da onde? Vem de Deus. Maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço, a sua força. Não adianta, nós não vamos conseguir nada se nós acharmos que virá através das nossas ações e capacidades. Mas quando nós sabemos, cremos e confiamos que através do agir e do milagre de Deus, as coisas começam a acontecer de uma maneira diferente, e o nome do Senhor Jesus é glorificado sobre as nossas vidas. Quantos creem nisso nessa noite, meu amado? Levante a sua mão e adore ao nome santo de Jesus. Aleluia! Eu creio nisso em nome de Jesus. Aleluia! Temos que confiar no Senhor. Naum 1:7. O Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Salmos 32:10. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Confia no Senhor e a misericórdia de Deus estará sobre a sua vida. Aleluia! Aí, olha só o que Josafá fez. Tá bom, então Josafá preparou o povo, falou: vamos sair ao encontro do exército. Verso de número 21, E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque sua benignidade dura para sempre. Olha só o que Josafá fez. Ele pegou um povo, os cantores, e colocou eles na onde? Na frente da batalha, na frente do exército. Isso não tem o menor sentido, amados. Quem é que sai para uma guerra e leva um punhado de músico? Coloca lá na frente do exército. Não, coloca os músicos na frente do exército. O exército atrás. Quem sabe armado, não sei, a Bíblia no texto não diz. Mas quem estava na frente do exército? Os músicos. Mas imagina se acontece uma guerra, o Brasil entra numa guerra. Aí as autoridades, os governos falam: não, vamos para a guerra, mas é o seguinte, pega todos os músicos, e coloca tudo na frente do exército. Amado, o que está na frente do exército é o que morre primeiro, a gente sabe disso, é o que é atingido primeiro. Isso aconteceu com Urias, quando Davi colocou Urias na frente da batalha para que ele morresse primeiro. Então, imagina se isso acontecesse. Que músico que ia querer? Hein? Já pensou, irmã? Suzy, o presidente fala assim: mano, você vai na frente ali da batalha, o exército está ali, você levita, você vai ficar na frente do exército. Já pensou? Hein? Colocar a Thalita com baixo lá, na frente do exército, a Carol com o teclado, Eu não poderia ir, talvez, Às vezes, eu estou meio gripado. Mas já pensou, meus amados, colocar os músicos na frente da batalha? Isso não faz sentido. Mas o agir de Deus, ele é assim. Muitas das vezes não vai fazer sentido para você. Mas o mais importante é confiar no agir do Senhor. Então a maneira como Deus trabalha é questionável, humanamente falando, sim. Mas quando nós confiamos no agir de Deus, meu querido, não importa se a tempestade é gigantesca. O Senhor Jesus, Ele vem caminhando por sobre as ondas do mar ao nosso encontro. Aleluia. Quando você está mergulhado em Deus, quando nós estamos mergulhados em Deus, amados, a lógica humana, ela não importa mais. Eu não quero nem saber como que Deus vai fazer, se tem porta fechada ou se não tem. Não quero nem saber qual é o tamanho do exército, amado. Não importa o tamanho do gigante, meu querido. Quando nós confiamos em Deus, estamos mergulhados em Deus, a lógica humana, o raciocínio humano não importa mais, porque é o Senhor Deus que faz a obra acontecer. Enquanto o exército de Saul olhava para o gigante e calculava: espera aí, quantos metros de altura ele tem? Olha o tamanho do seu braço, olha o tamanho do seu escudo, da sua espada, olha o nosso tamanho. Enquanto o cálculo humano, a lógica humana estava imperando neles, não tinha milagre nenhum. Mas quando chegou alguém ali, Davi, com a lógica humana totalmente jogada às traças, caída
para o chão, mas com seus olhos espirituais, confiando em Deus. Então Davi, ele viu ali um milagre, e a oportunidade de Deus ser glorificado naquela ocasião, e o livramento de Deus acontecer. Quando nós olhamos para os problemas, e calculamos ele racionalmente, nós tendenciamos a não vencê-lo. Mas quando nós colocamos a confiança em Deus, ainda que não tenha nenhuma porta para que seja aberta, se for preciso, Deus constrói uma porta e abre para você passar por ela, e o nome dele ser glorificado em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. E lá no verso de número 22, o texto vai dizer: Donari, prepara um louvor em nome de Jesus. Fala, meu irmão Donari, prepara um louvor em nome de Jesus. Lá no verso de número 22, a Bíblia vai dizer que Deus pôs emboscada entre o grupo ali, o exército inimigo. Emboscadas aqui, se você for ver no contexto hebraico, você vai entender até um pouco melhor. As pessoas ali, como era povo ali do Monte Seir, ali de Moabe, era povo ali de outras nações que se juntaram. Eles começaram a discutir entre si, começaram a entrar em contenda, e por causa daquela discussão, um começou a matar o outro ali. E um matava o outro, espada para todo lado. E antes mesmo que o povo de Israel chegasse ali, eles já estavam morrendo. O exército já estava sendo destruído. Sabe o que eu quero dizer? Antes mesmo, amado, que você tenha que às vezes se esforçar estrondosamente, Deus já está trabalhando ao seu favor. Porque nos bastidores de Deus, Deus está fazendo algo. Enquanto o povo estava caminhando, enquanto os sacerdotes estavam lhe louvando, indo ao encontro do exército, Deus já estava trabalhando lá. Deus já estava fazendo um milagre, derrotando o exército inimigo lá. Quando você dobra os seus joelhos para buscar a Deus, quando você se prostra diante do Senhor, Deus já está trabalhando ao nosso favor, aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que quando o povo chega lá, só corpo para tudo que é lá, não tem ninguém vivo. O que sobra para o povo fazer, amado? Cuidar do despojo. E eles começam a despojar, ou seja, pegar tudo que eles tinham ali de riqueza e de ouro, tudo aquilo que aqueles que morreram deixou ali, eles começaram a levar para o seu reino. A Bíblia vai nos dizer, no verso de número 25, que durou 3 dias, para eles levarem tudo. Olha só o tamanho da bênção que eles tiveram. Eles não tiveram somente a derrota do exército inimigo, mas eles tiveram também uma bênção além disso. Quando Deus ele trabalha ao nosso favor, Ele não faz nada pela metade. E Ele não faz pequeno não, meu querido. Se você confia num Deus que é grande, o que Ele faz é coisas grandes. E Deus faz as coisas sobre a sua vida, porque Ele te ama, bendito seja Deus. Vem louvar em nome de Jesus. Vem louvar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Os bastidores de Deus nunca falham. Você lembra de Daniel? Quando Daniel lhe clamou ao Senhor, a Bíblia vai nos dizer que no mesmo dia Deus mandou o anjo. Sabe o que aconteceu? Os príncipes do reino da Pérsia, ou seja, os demônios que imperavam naquela região, eles criaram um obstáculo e o anjo não conseguiu passar. Então foi mandado o arcanjo Miguel para que batalhasse contra os anjos caídos ali, os demônios, e então para que o anjo conseguisse passar aquela barreira e chegar até Daniel. A oração foi ouvida no primeiro dia e foi atendida no primeiro dia, mas levam 21 dias para chegar até Daniel, porque na esfera espiritual está acontecendo uma grande batalha. Tem anjos batalhando ao seu favor, você sabia disso? Então confia no Senhor. Quando você ora e clame a Deus, saiba de uma coisa: pode ser que demore 21 dias, pode ser que sim, porque tem anjos batalhando ao seu favor. Mas Daniel não deixou de confiar em Deus e recebeu a vitória da parte do Senhor, aleluias. Para nós terminarmos, quando o povo estava ali, os discípulos estavam no barco, aconteceu aquele grande tempestade, o barco foi açoitado para dentro do mar. A Bíblia diz que Jesus ele veio caminhando por sobre as águas do mar, sabemos disso. Só que sabe a distância da terra firme, onde Jesus estava, até o barco? A Bíblia vai falar que tinha entre 23 a 26 estádios. Sabe quantos que dá isso? 5 a 6 quilômetros, ou seja, a 5 ou 6 quilômetros antes, Jesus já estava caminhando por sobre as águas. A tempestade estava acontecendo. Quanto tempo será que demora para uma pessoa caminhar 6 quilômetros? Ou seja, o milagre já estava acontecendo, já tinha acontecido.
Deus já estava indo ao encontro do barco durante a tempestade, mas a tempestade ainda estava acontecendo, ou seja, Deus está trabalhando ao seu favor. A tempestade ainda está aqui, irmão, ainda está doendo, mas Deus já está fazendo algo, 5 ou 6 quilômetros lá atrás. Mas as coisas vão acontecer no tempo certo, em nome de Jesus. Solta o louvor em nome de Jesus, glórias a Deus. Coloque-se de pé, amado, nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Coloque-se de pé em nome de Jesus, aleluias. Antes de soltar o louvor, irmã, antes de soltar o louvor, amado, vamos fazer uma coisa de fé aqui nessa noite. Se você tem uma causa impossível para você, para o homem, nessa noite eu quero te convidar a vir aqui na frente, com um passo de fé, para que nós oremos por você, e você, em nome de Jesus, vai alcançar o milagre que Deus tem para a sua vida. Eu não vou insistir não, porque eu não sou de insistir, meu querido. Se você tem uma causa impossível, e você crê no agir de Deus, eu sei que você crê, vem aqui na frente, nós vamos orar em nome de Jesus. E o seu passo de fé, a sua atitude, eu tenho certeza que Deus, Ele está contemplando e Ele vai fazer um milagre em nome de Jesus. Aleluia. Eu também tenho uma causa impossível, eu me coloco aqui na frente também, porque eu acredito no agir de Deus sobre a minha vida. Eu acredito no milagre de Deus, eu acredito nos bastidores do Senhor, Ele está fazendo alguma coisa. Os seus olhos não estão vendo acontecer, mas está acontecendo. Então creia em nome de Jesus, confia no Senhor. A luta é difícil demais, mas o Senhor nosso Deus, Ele não deixou de ser Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então se Ele fez um milagre lá no passado, amado, hoje Ele faz do mesmo jeito, porque Ele continua sendo Deus. O poder dEle não diminuiu. Quando Deus deu a vitória para o rei Asa, que se levantou contra ele 1 milhão de soldados, e ele tinha 580 mil apenas, Asa ele fez a seguinte oração, falou: Deus, para o Senhor ajudar ou de muita força, ou de pouca força, para o Senhor não é nada. Então nos ajuda, e de fato, para Deus fazer um milagre na sua vida, não é nada para Deus. O poder de Deus não diminui, Ele não tem que fazer mais esforço, não é como nós. Para nós levantarmos um peso maior, nós temos que se esforçar mais. Deus não, para Ele tanto faz como tanto fez. Curar uma dor de cabeça ou um câncer para Deus é a mesma coisa, porque o Senhor nosso Deus é aquele que faz o milagre. Solta o louvor em nome de Jesus, em nome de Jesus. Feche seus olhos, amados, vamos estar orando em nome de Jesus. Minha voz está indo embora. Pastor Claudinei, faz essa oração em nome de Jesus, enquanto a irmã ora, louva, faz essa oração, intercedendo pela igreja em nome de Jesus. Minha voz está indo já. Feche seus olhos, amados, vamos orar, vamos falando com Deus nesse momento, durante esse louvor, aleluia. Não morreu, está pulsando forte dentro do meu coração. Aleluia. O seu sonho, as promessas escritas por sua forte mão. Santo, 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 santo é o Senhor. Me jogou dentro de um poço. Fui vendido, fui traído, esquecido no calabouço. Oh, Jeová Jiré. Mas eu sei que és fiel. Oh, que sediquenu. Que és fiel. Oh, rosa de Saron. Se eu erro, permaneces fiel. Oh, lírio dos vales. Não é o teu. Seus caminhos são mais altos que os raiz de Jessé. Vai dando lugar para Deus nessa noite, meu querido. Dá lugar para o Senhor nessa noite. Mão garante, aleluia. Melhor é o teu tempo. Filho de Davi. Senhor do tempo. Senhor Deus, aqui está esse povo, Pai. Começou a boa obra. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é Deus. Eu sei. Deus eu creio, Senhor, que nessa noite as portas se abrem, Pai. No seu tempo acontece. Nós cremos, Senhor, que nessa noite, Pai, o Senhor opera o milagre conforme a Tua palavra. Deus fiel, eu sei. Eu vejo agora, mas meu Deus vê lá na frente. Oh, Senhor, nós cremos que quando o Senhor sela algo, Pai, as circunstâncias são difíceis. Ah, Pai, ninguém pode, Pai, revogar, Senhor. Eu lembro ontem, mas se o Senhor reuniu esse povo aqui nessa noite, Pai, não se encaixa no meu é porque o Senhor tem um milagre determinado nessa noite. O seu relógio Senhor do tempo, a tua graça. O Senhor um dia começou a boa obra, Pai,
E o Senhor é fiel para terminar, o Senhor é fiel para findar, Senhor. Orecai sorianda lamanassúpia. Eu sei que és fiel. Oh, Senhor de Israel, és fiel. o teu povo te clama nessa noite, Pai, e te diz: ora vem, Senhor, com o teu poder. O meu tempo ora vem com o teu Espírito Santo nessa noite, Pai. Passeia, Senhor, nas veias, Senhor. Passeia, Senhor, nas cones nessa noite, Pai. O Senhor é o Deus que devolve os batimentos cardíacos, Senhor. O Senhor é o Deus que tira toda a dor do peito. O Senhor é o Deus, Pai, que tira, Pai, todo o reumatismo. O Senhor é o Deus que cura o câncer. O Senhor é o Deus que devolve a visão. O Senhor é o Deus que levanta o caído, que fortalece o fraco. O Senhor é o Deus que dá esperança ao desesperançado. Oh, Senhor de Israel, o Senhor começa a boa obra e o Senhor termina, Pai. Não há inferno que prevalece diante do teu poder, da tua glória. Por isso nós determinamos que toda enfermidade, que toda preocupação, que todo espírito de depressão, que todo espírito, Pai, de angústia, que toda insônia, que toda gripe, que toda enfermidade saia em nome do Senhor Jesus. Com sua graça, o seu relógio é diferente. Orabadassuri andaramassaya. Tua graça. Meu Deus, nós selamos essa reunião nessa noite, Pai. Aquele que começou, oh, meu Deus, o Senhor é fiel, Pai. O Senhor é fiel para terminar tudo que o Senhor começa, Pai. Eu sei. Por isso, meu Deus, firma o pé do teu povo, Pai, sobre a tua palavra, porque diante da tua palavra o inferno não prevalece, Pai. Não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem boca de sapo, não tem palavra maldita, não tem doença hereditária, não tem problema hereditário, Senhor. Pai, nós profetizamos nessa noite que a família será uma bênção, que a igreja será uma bênção, o teu povo será uma bênção, em nome de Jesus. Eu sei. Oh, Rabassuri andaramassaya. Receba o teu milagre nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Receba o teu milagre em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Oh, alamassa, rabalabassore, candarabalabasse, aleluia. Ei, amando, ramagassuri, candaramalabassore, carabalabas. Aleluia, o Senhor Deus está agindo aqui nessa noite sobre a sua vida, amado. O Senhor Deus está fazendo a obra aqui sobre a sua vida nessa noite. Alai andarassore carabalabas. Era mandurabalabassou de candarabalabassure candarabalabalha andaraia. Ora mais cheque de befai ola clamansure cantarabalabas. Ei, camantura gassore calaio la gabeosia de befaio cantaia la clamantaia chala. Ora mandura esse eu la glamaio clamandai sore calagassure carabaga subi cantana balabas. Charamaio clamaio clamamore osia de befaia la gassei andaraia. Oh, la mai clamemassuri cantana balá, sere cantara. Sou eu que ordeno a vitória, sou eu que ordeno a bênção. Sou eu que faço a obra e sou eu que desfaço. É o meu querer e não o teu querer, é a minha vontade e não a tua vontade. O que eu faço porque eu sou Deus. Ai, amamburagassiquerabalaço que deve fai. Ora maio clemante o sebia faro que anda sure cambia andará. Ora macha que befara maço reclamanda ele o clega isso deve fai. Sou eu que faço e faço no tempo certo. Faço na hora certa. E segundo a minha vontade, o meu querer eu faço, porque eu sou Deus. Ei, amamburo sendefai o clamachuri candará balabá, sereca mandará. Aleluia, 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 aleluia. Aleluias, bendito exaltado seja o Senhor, aleluias.
Receba a tua bênção nessa noite, meu querido, minha irmã, meu irmão. Receba a tua bênção nessa noite e leva para a tua casa aquilo que Deus fez sobre a sua vida e o cumprimento da promessa de Deus sobre o seu lar e sobre a sua casa, sobre a sua vida. Aleluia. 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 Oh, mamãe, eu também sou de câmera. O diabo vai se levantar, meu querido, contra a sua vida. O diabo vai se levantar contra a tua casa. Você vai ver isso acontecer. Mas saiba de uma coisa, quando isso acontecer, saiba que Deus está trabalhando ao seu favor. Que o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado sobre a sua vida, em nome do Senhor. Eu creio nisso. Você crê nisso? Aplauda o Senhor Jesus nessa noite, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vai para o seu lar, para a sua casa, com as bênçãos nas mãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a